universidade. Essa aproximação e essa comunicação nem sempre é fácil. Talvez por isso o teatro, a música, o cinema sejam formas de aproximação. Connosco está o Rui Sérgio, ele é um dos elementos do grupo experimental de teatro da Universidade de Aveiro, o GRETUA. Sérgio, bom dia. Bom Obrigado dia. por estar aqui connosco. Essa aproximação tem-se dado em Aveiro? Sim, penso que sim. É algo que se vai conquistando aos poucos e poucos. Há uns anos atrás, lembro perfeitamente quando a Universidade apareceu, que se dizia, perguntava-se na rua onde é que posso dirigir, para onde é que eu hei de ir para ir para a Universidade. Não se sabia muitas das vezes indicar qual era o caminho para ir para a Universidade. Penso que isso hoje já nada disso acontece. É normal e é corrente falar-se perfeitamente da inserção da Universidade na cidade. Não nos podemos esquecer também que a Universidade é um meio de negócio para as pessoas de Aveiro, porque todos os anos são cerca de 400 ou 500 novas pessoas, novos alunos que vão para a Universidade. Isso é normal que se reflita nessa fusão entre universidade e meio. É de facto algo que se vai conquistando, trabalhoso, muitas das vezes difícil a inserção dos próprios estudantes. Eles vão para ali muitas das vezes desenraizados, não é? Para cursos que não queriam, são obrigados, são empurrados. Portanto, há sempre aquelas tropelias que muitas vezes acontecem, mas que fazem um bocado parte da própria folia também e do próprio estudante universitário, não é? Mas tem-se notado o desenvolvimento da cidade? A Universidade tem de facto contribuído, tem sido uma universidade aberta e... Sim, o que era o Aveiro há uns anos atrás e o que é agora é uma coisa completamente diferente e quem for lá sente isso, vive isso, respira isso, não é? Bom, relativamente agora ao teatro, o GRETUA, ao longo dos seus cerca de 10 anos de existência, tem sido muitas vezes acusado de demasiado intelectualizado, um teatro muito intelectual, um teatro muito pouco acessível e que precisamente não faz essa aproximação com as pessoas, com os aveirenses. Tem pouco a ver com a gente de Aveiro. É assim? Penso que não é assim tanto. De facto, nos últimos anos, os espetáculos, os textos que foram escolhidos, não foram textos de fácil acesso. No entanto, também, não nos podemos esquecer que, para além de trabalharmos para a cidade, trabalhamos também para um público muito específico, é o público universitário. Os próprios habitantes da cidade vão aos espetáculos, não em tão grande número como nós desejaríamos, mas estão a começar a ir aos poucos e poucos. São textos, como em relação ao que disse, bastante intelectuais, penso que não são, não é? São textos que nós pensamos que nos agradam, que gostamos de fazer e que refletem um bocado, muitas das vezes, a nossa maneira de estar e a nossa maneira de viver e a nossa maneira de estar no teatro. Isso é que é importante. Não costumamos abdicar, é uma coisa que nós costumamos dizer, não abdicamos muito de algumas coisas que nós defendemos para ter aquilo que é fundamental para o teatro, que é o público, não é? Agora... Rui, mas isso não será um bocado fechar o teatro às pessoas, um meio muito restrito, quando o ideal seria precisamente o teatro sair para a rua e dizer qualquer coisa a gente... Não, claro que o teatro vem para a rua, de facto. Agora, temos que ver como é que ele vem para a rua, não é? Se nós vamos dar só às pessoas aquilo que elas estão à espera que lhes podemos dar, se não lhes damos sempre algo mais, se não acrescentamos algo mais de criativo em relação a que as pessoas comecem a ter uma visão completamente diferente ou comecem a mudar aquilo que pensavam, ou a ideia que já tinham anterior, não vale a pena, estamos eternamente a repetir-nos. Acho que é preciso sempre dar mais alguma coisa, é preciso começar a transformar um bocado, eu penso que isso é fundamental, que haja uma mudança de mentalidade das pessoas que não nos dê eternamente Marco Paulo, não é? Que não nos dê eternamente telenovelas, que não nos dê eternamente as mesmas coisas que são de fácil acesso, que não nos diz nada, não é? São coisas, bom, que se calhar qualitativamente, em termos de qualidade, eu duvido muito. Sérgio, até determinada altura, os primeiros anos do GRETUA, vocês fizeram um tipo de espetáculo algo diferente do tradicional. Os atores faziam praticamente tudo, ou seja, faziam os textos, criavam no fundo o espetáculo. Eu gostava que nos falasses um pouco dessa experiência. Sim, pois, e dos resultados também dessa experiência. Pois o grupo nasceu em 79, finais de 79, e era de facto, aquilo nasceu de uma série das experiências das pessoas de fora que trabalharam connosco, não é? Muitos deles, pessoas que tinham acabado de tirar no Conservatório Nacional o curso de encenadores,
portanto, refletia um bocado o nosso dia-a-dia, não é? As nossas paranoias, a nossa maneira de estar, a nossa revolta por estarmos a frequentar um curso que não tinha nada a ver com aquilo que nós queríamos. Isso refletia-se aí, portanto, nos próprios espetáculos que nós apresentávamos. Eu lembro perfeitamente o que era o primeiro espetáculo chamado Uma Corda para Cada Dedo. Era, de facto, um grito de revolta que nós tínhamos entre nós, que não queríamos nada daquilo que estávamos a fazer. E aquele espaço nós aproveitámos para mostrar a toda a gente que nós não estávamos bem. Pronto, isso foi, de facto, um trabalho de improvisações. Eram os ensaios, portanto, o espetáculo ia-se criando dia a dia através das improvisações que nós tínhamos de fazer, através dos impulsos, das emoções que nos recolhíamos durante o dia, e à noite íamos trabalhar. Bom, a partir de certa altura isso não foi possível, não é? E chegaram as histórias do Rosante, e é aí que está precisamente a primeira grande quebra do Gretua, porque então passa-se já a trabalhar com um texto. Sim, houve a necessidade de dar um salto, e esse salto deu-se porque trabalhar eternamente naquela base já nos começava a cansar, necessitávamos de mais. E então surgiu, uma das pessoas foi trabalhar ligada a uma companhia profissional, ao teatro independente, foi para lá trabalhar e levou a proposta de um trabalho sobre um texto. E esse texto era do Ângelo Beol, portanto, As Aventuras do Rosante, um texto clássico, uma comédia, e foi o primeiro texto que o Gretua fez sobre trabalhos de... Portanto, tinha uma base de um texto. Penso também que foi o primeiro espetáculo que, de facto, levou as pessoas de Aveiro ao Gretua, pelo menos em maior quantidade. Penso que não, e discordo. Assim, penso que os primeiros espetáculos levaram bastante gente, não é? Primeiro, depende um bocado também do local em que sei. Foram espetáculos feitos no Conservatório Regional de Aveiro, portanto, tive acesso fácil e foi bastante gente. De facto, o Rosante, eu não posso falar muito sobre o Rosante, porque nessa altura já não estava, foi um período que eu estive fora de Aveiro. Foi o primeiro ano que eu saí de Aveiro e, portanto, mas penso que teve uma recepção bastante grande em relação aos números que eu recolhi e que vi. Portanto, teve bastante público, comparativamente também deu muito mais espetáculos. Penso que foi, de facto, um trabalho que agradou às pessoas, apesar de o texto, e isso depois mudou-se um bocado, já agora um bocado na continuação, era um texto que não tinha muito a ver com o próprio estudante universitário. Foi importante, mas depois foi uma fase apenas. E atualmente, qual é o momento do Gretua? Vocês organizaram recentemente um seminário e estão já a pensar num próximo trabalho? Sim, a partir de 86, 87, penso que 86, começou-se a trabalhar em textos que tenham a ver com autores contemporâneos, né? Com dramaturgos contemporâneos. Fez-se o Zoo Story do Edward Albee, um autor americano, e no ano passado o Le Nouveau Signe de Pierre, do Pascal Join, um dramaturgo francês, um texto escrito em 1980, na década de 80. Portanto, são textos que têm um bocado a ver exatamente com o nosso dia-a-dia, com o nosso speed, com o nosso stress, com todos esse tipo de coisas. E o próximo espetáculo? O próximo espetáculo, eu não queria adiantar muito mais coisas, sei que há duas ideias base já, uma que será possivelmente que se estuda, que é a Fera, que é uma adaptação do Amansar da Fera de Shakespeare, ou a Metamorfose, uma adaptação de Steven Berkoff do Kafka, né? Será um destes dois textos, que em princípio será, e que será ensinado por uma pessoa que irá aqui depois. E vai estar pronto? Finais de maio para estrear. Vamos então ficar à espera. Rui, muito obrigado por ter estado hoje connosco aqui no AS 10 a falarmos sobre o Gretua. O AS 10 que vai continuar agora com a primeira eliminatória do Jogo do Limbo. João Brás, do Grupo Gretua, Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro. E é um pouco para falar da atividade desse grupo, que suponho que comemora este ano os 10 anos. O Grupo Experimental de Teatro da Universidade de Aveiro começou os seus primeiros trabalhos em 1979. O início dos trabalhos corresponde à inauguração da universidade ou não? Bom, a Universidade de Aveiro já funciona, se não me engano, desde 74, não sei precisamente, mas anda mais ou menos à volta de 74. Funcionava só com engenharia de telecomunicações. Depois penso que a partir de 79, 80, mais ou menos na altura da criação do grupo, a Universidade começa a arrancar em pleno e a dar novos cursos, e penso que coincide mais ou menos com o arranque propriamente dito da Universidade. Há a Universidade anterior, mas no fundo é um centro de estudo de telecomunicações em que forma pessoas em telecomunicações. E desde aí então a Gretua tem vindo a desenvolver uma atividade teatral regular ou esporádica? Regular, todos os anos
há trabalhos feitos pelo Gretua, até 74, até mais ou menos 84, 85. Desculpa, João, este cartaz que nós estamos a ver neste momento é um cartaz comemorativo dos 10 anos, dos 10 anos do Gretua. É da autoria de Pedro Andrade, que é, portanto, é um plástico lá da Aveiro. E pronto, e como eu estava a dizer, o Gretua durante estes 10 anos poderíamos dizer que teve duas fases. Uma primeira fase até 84, 85, por acaso coincide o ano em que o Fábio começa a fazer parte do grupo, em que se trabalha à base da criação coletiva, da improvisação, criação de textos a partir de notícias dos jornais, e a partir de 84 começa a ver o trabalho sobre um texto dramático, propriamente dito. As personagens muito bem definidas, o texto portanto, já é uma coisa muito concreta, e portanto começa com o José Moura Ramos, que vai, pronto, digamos que, dar um novo passo para o Gretua. Vocês consideram que essa transformação nos métodos de trabalho corresponde, de facto, a uma transformação radical, a uma evolução? Eu penso que é uma evolução, porque o Gretua inicialmente não tem meios nenhuns, e então passa um bocado da carolice das pessoas, não é? Portanto, é o amor à camisola que os leva a fazer todas umas brincadeiras, portanto, são brincadeiras sérias. Portanto, e a partir de certa altura começam-se a criar as condições de fazer novos trabalhos, e, portanto, técnicas como humanas. Mas, João, são todos universitários os que participam no grupo experimental de teatro da Universidade da Aveiro? O grupo experimental são todos universitários. Se não me engano, houve só uma vez que entraram duas pessoas de fora, porque não havia uma pessoa idosa, nós não tínhamos. E passa por qualquer pessoa para entrar no Gretua, passa, digamos assim, por uma formação. Nós, 2 em 2 anos, damos o Gretua, portanto, dá cursos de formação, e, pronto, e a partir daí começam a ser selecionadas as pessoas para entrar para o corpo de atores, digamos assim. O espetáculo, essa fotografia que estamos a ver agora é do espetáculo que vocês trouxeram ao Porto. Sim, Este espetáculo tem a encenação de Isabel Alves, dos comediantes, e o texto é uma adaptação da Fera Amansada de Shakespeare, de Charles Marovit, é assim que se pronuncia, está correto? penso que sim. Olha, João, diz-me, vocês, Isabel Alves digamos, vem no seguimento dos encenadores profissionais ou dos profissionais que trabalharam com vocês desde o Fernando Moura Ramos. Como é que é essa experiência? Não é Fernando, é o José. E o José, pois, realmente há 2 irmãos no teatro, o Fernando e o José. Vocês trabalharam com o José. Como é que é essa experiência de trabalhar com profissionais? Eu penso que tem sido bastante útil trabalhar com profissionais, porque hoje em dia o Gretua, os elementos do Gretua já têm capacidade para dar resposta a qualquer tipo de exigência. E todos estes trabalhos com os profissionais do teatro têm sido bastante úteis nesse sentido. Penso que hoje em dia estamos aptos a dar resposta a qualquer pessoa que vá trabalhar connosco, assim como estamos aptos a exigir a qualquer pessoa que vá trabalhar connosco. Este espetáculo, não queres falar um pouquinho sobre o espetáculo, levantar um pouco o véu? Bom, o espetáculo, digamos que é um jogo de seduções, de princípio ao fim. Há um pai que tem 2 filhas, uma das quais tem um feitio irreverente, e no fundo ele, para casar a filha mais meiguinha, tem que se livrar da filha mais irreverente. E então há todo um jogo à volta um jogo de seduções, e gira tudo à volta da Catarina do Petruc, que a Catarina acaba por ter digamos que uma lavagem ao cérebro. Não sei se será tanto contra a vontade dela, se ela se submete mesmo ao jogo que o Petruc faz com ela. João, vocês vão estar de sexta a domingo às 21h30 na Sala dos Comediantes. Não, domingo é à tarde, é às Domingo é à 16 tarde. horas. Sexta e sábado é que é às 21h30. Na Sala dos Comediantes, Sim. na Rua Gonçalo Cristóvão, mesmo em frente ao Jornal de Ao Jornal de Notícias. Notícias. Desejo-vos os maiores êxitos para o vosso espetáculo. Muito obrigado. E já sabe, este fim de semana é um fim de semana alongado, volte descansar, saia de casa à noite, vá ao teatro e vá ver o Gretua à Sala dos Comediantes, na Rua Gonçalo Cristóvão. Bom dia.